O discurso de combate à corrupção promovida pelos grupos de defesa a Bolsonaro e ao próprio Bolsonaro também é um discurso falacioso. E eu posso dizer que é falacioso porque a prática destes distancia-se da fala. Boa parte da população brasileira está cansada, está frustrada, está desesperada ao ver o emprego não chegar, ao não ter saneamento básico, a insegurança, ao problema da saúde e da educação. Boa parte da população brasileira está cansada dos sucessivos estelionatos eleitorais cometidos pela nossa classe política. Isto vai da direita à esquerda. Nós temos visto a chamada prática do estelionato eleitoral, do engano, da propaganda que pinta uma cidade maravilhosa, ou uma cidade de um caos total, ou que pinta um país melhor, que não é a realidade que a gente está vivendo, ou que pinta um país pior ainda do que está, enfim. Sempre o discurso maniqueísta que a política, nível local ou municipal no caso, ou estadual ou nacional. Isso tudo tem gerado na população, né, em geral, um sentimento de ser enganado. E aí a gente hoje tem uma generalização da classe política, onde para ser político você tem que ter algum envolvimento ilícito, você tem que roubar. Esta é a concepção no popular. As pessoas não acreditam mais nos políticos, não só dos da direita, mas também da esquerda. E quando houve a queda do PT, quando houve inclusive as manifestações de 2013, boa parte dessa população deu recado dizendo: ou muda o pensamento político e entenda que o seu mandato tem que emanar do povo, e você não está representando o povo quando você faz práticas para beneficiar o seu grupo político, ou a gente vai derrotá-lo. E as manifestações de 2013 são manifestações legítimas, são manifestações de pessoas, inclusive, à esquerda. A extrema-direita não se manifestou naquele momento, ela se manifestou depois. Quando ela viu que, por exemplo, grupos oportunistas da esquerda que começaram a botar água no chope, e aí então esse pessoal que estava no subterrâneo, que estava lá junto com os ratos, com as baratas, emerge. E aí a gente vai vendo lá em 2015, por exemplo, nos atos de 2015, a gente vai ver os primeiros intervencionistas aparecendo. A questão é, gente, é que a política hoje, ela se tornou tão suja na concepção das pessoas comuns, até no nosso pensamento, que a gente começa até a justificar um ato aqui e acolá. A grande questão, a grande reforma política que esse país tem que ter é a formação da cidadania. Ou seja, eu tenho que saber que eu tenho direitos, que eu tenho que lutar pelos meus direitos, mas eu tenho que exercer com plena convicção e consciência os meus deveres. Não é porque eu estou ocupando um cargo público que eu posso fazer o que eu bem entender. Ao ocupar um cargo público, e é o caso do presidente, eu tenho que ter um rito, respeitar o rito legal desse cargo. Não é porque o Bolsonaro é presidente, que foi eleito por 57 milhões de pessoas, que ele pode fazer o que vem à telha. Ah, ele quer andar nu, então ele pode porque ele foi eleito por 57 milhões de votos. Não. Ele também tem que obedecer leis e regras.
se ele quer que os demais respeitem as leis e as regras. Quando a gente começa a entender que o poder emana do povo, a gente começa a entender que as coisas têm que ter coerência, que a nossa fala de combate à corrupção, a este, aquele, não pode ser seletiva. E é por isso que eu, por exemplo, digo e critico a Tabata Amaral, que é do meu partido. Critico a Cátia Abreu, que é do meu partido. E critico o Marlon Santos, que é do meu partido. Porque não importa, a prática desonesta tem que ser criticada, principalmente no nosso quintal. Quem aponta o dedo para os outros, esquece que está apontando 3 dedos para si. E como dizia a minha falecida avó, a língua é o chicote da bunda. E é o que está acontecendo hoje. Cadê os bolsominions aqui que vinham em massa defender o governo Bolsonaro quando se fazia uma crítica ao Bolsonaro? Estão voltando para os esgotos junto com as baratas e com os ratos. Porque é o lugar de vocês. Sabe por quê? Porque gente que não tem coerência, gente que defende só um lado para atacar o outro, gente que diz que o PT é corrupto, mas não enxerga os fantasmas do Bolsonaro, este tipo de gente está perdendo voz, porque o povo também já está cansado de mais um estelionato eleitoral, dessa vez promovido pelo clã Bolsonaro.